Chegando com mais uma super revisão, um super resumão de todo o conteúdo que foi trabalhado aqui no canal do dia 7 ao dia 13 de maio, tanto as questões do simulado quanto as questões oficiais da prova teórica do Detran. Mas antes, claro, eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, deixar o teu joinha, teu like, teu comentário. Comentem aqui de qual cidade, de qual estado, de qual CFC vocês estão vendo esses vídeos e, claro, compartilhe esse canal com todo mundo e vamos lá para mais uma super revisão, mais um super resumão. O triângulo de segurança deve ser colocado atrás do veículo. Nessa pergunta, ele quer saber qual o local. Ele não está falando em metros e nenhuma distância específica, mas, qual a melhor maneira? Então, a resposta correta em verde, a uma distância adequada para a visibilidade dos demais condutores. A uma distância adequada para a visibilidade dos demais condutores. É importante não confundir com a sinalização de acidente, que daí será durante o dia, com tempo bom, com pista seca, 1 passo por quilômetro, e durante a noite ou mesmo durante o dia, se estiver chovendo, 2 passos por quilômetro, ou seja, durante o dia com tempo bom, com pista seca, velocidade vezes 1, e se for durante a noite ou mesmo durante o dia e estiver chovendo, velocidade vezes 2. Embora proibido pelo Código de Trânsito Brasileiro, grande número de motoristas continua usando o telefone celular enquanto dirigem. Sobre essa prática, considere as seguintes afirmações. Então, vocês têm 3 números romanos, dos quais estão corretos o 1 e o 3, que é o que nós vamos ler primeiro. O 1 diz que, ao utilizar o aparelho celular, o motorista tem menos controle sobre a velocidade do veículo e dá menos atenção à sinalização de trânsito. Isso é verdade, porque a atenção ela acaba ficando dividida entre a direção e o aparelho celular. E o 3 fala que o uso de viva voz poderá desviar a atenção do condutor do veículo. Mesmo que você não esteja manuseando o teu telefone, que ele esteja no modo viva voz, você vai precisar se concentrar para responder a pessoa que está do outro lado. A partir do momento que você precisa se concentrar para responder, a tua atenção também irá ficar dividida entre a direção e o celular. Então, tanto estar manuseando vai dividir tua atenção da direção, quanto utilizar ele no modo viva voz também vai tirar a tua atenção na direção, ela vai ficar dividida e isso vai prejudicar. E a 2 está errada porque fala que estabelecer um diálogo com o passageiro é mais prejudicial ao trânsito que o uso do aparelho celular, não é? Porque quando você está conversando com uma pessoa que está ali na mesma cena que você, no mesmo ambiente, no mesmo espaço, se tiver alguma situação de perigo, o próprio passageiro poderá te alertar. Agora, quem está no celular está em outra dimensão, está em outro lugar. Então, quando a pessoa está em outro lugar, você precisa se transportar para esse outro lugar para poder responder a pessoa. Então, por isso que a número 2 está errada. Quando uma pista de rolamento, para quem não sabe, é a BR, é a rodovia, é a rua. Isso é uma pista de rolamento, é onde os carros estão rodando, estão circulando. Várias faixas de trânsito no mesmo sentido de direção ficará a faixa da esquerda destinada. Então, vocês podem notar que na figura tem ali pista 1, pista 2 e pista 3. Vocês têm a presença de 3 carros e de um caminhão. Quando forem 2 pistas ou mais, a pista da direita sempre será para os veículos de maior porte ou de menor velocidade. A da direita será sempre
para os veículos de menor velocidade e de maior porte. Agora, a pista da esquerda, ela ficará para os veículos de maior velocidade ou que estiverem realizando ultrapassagem. Os veículos de maior velocidade ou que estiverem realizando ultrapassagens. De acordo com a legislação de trânsito, a colocação de películas não refletivas, aquela fumezinha, não a refletiva, nos vidros dos automóveis pessoal, a refletiva, que é aquela espelhada, aquela não pode, tá? Agora, aqui é fumê. Aqui não é espelhada, ela é permitida sim, desde que observadas as condições estabelecidas pelo CONTRAN. Então, ele vai ter uma escalinha ali de grau, né, de visibilidade. Então, vai ter um grau correto, digamos assim, do teor de ficar escuro o vidro. No para-brisa não pode, tá? Aí ele vai vir por escalinha. Então, ali no vidro do passageiro, ele tem que ser um pouco mais claro. No vidro traseiro já pode ser um pouco mais escuro e assim ele vai seguindo essa escalinha, tá? Então, ele é permitido sim, desde que observadas as condições estabelecidas pelo CONTRAN. Mas cuidem, porque ele está falando das não refletivas, aquela que é preta, que é fumê. Refletiva não pode. Agora, as não refletivas, aquela que é fumê, pode, desde que, ou seja, permitida, desde que observadas as condições estabelecidas pelo CONTRAN. Quem tem prioridade no trânsito? O pedestre ou o condutor? Aqui vocês precisam lembrar do grau de vulnerabilidade. Quem que está mais vulnerável? Com certeza é o pedestre. Ele está mais vulnerável porque ele está mais exposto. Ele não tem nenhum tipo de proteção. A pessoa que está dirigindo o caminhão, o carro, o automóvel, qualquer veículo, ele tem ali uma cápsula de proteção que é o veículo. O motociclista, ele tem algumas proteções, como capacete, vestimenta adequada, bota, luva. Agora, o pedestre, ele não tem proteção nenhuma. Ele acaba sendo mais vulnerável. Então, é sim o pedestre, pois ele é o mais vulnerável frente ao veículo. Só que cuidem, porque, quando ele menciona a palavra pedestre, ele está falando de todos os usuários da via. Ele está falando do idoso, ele está falando da criança, ele está falando do homem, da mulher, de todos. Então, a palavra pedestre ele vai englobar todos os usuários das vias que transitam a pé, digamos assim. Então, é o idoso, é o cadeirante, é a criança, é o homem, é a mulher, é todos, tá? Então, o pedestre, pois ele é o mais vulnerável frente ao veículo. E aí eu aproveitei colocar para vocês, seguindo na mesma linha de raciocínio, a sinalização que vai prevalecer no trânsito. É a representada por quê? Pelos gestos de agentes da autoridade de trânsito. Então, se o pedestre ele é o mais vulnerável frente ao veículo, a sinalização que vai prevalecer vai ser os gestos dos agentes da autoridade de trânsito. Tem uma outra questão que fala que vocês estão lá num sinaleiro, que o sinaleiro está vermelho, mas o agente de trânsito manda vocês seguir. O que vocês vão fazer? Vocês vão acatar as ordens do agente de trânsito. Por quê? Porque a sinalização, os gestos do agente de trânsito, eles irão prevalecer sobre todas as demais sinalizações. Depois, na escalinha, vai vir as ordens do semáforo, né, do sinaleiro, e depois vai vir o restante das placas. Mas os gestos do agente da autoridade de trânsito é a sinalização que irá prevalecer sobre as demais. Quanto à sinalização, considere. Novamente, ele está dando 3 números romanos. Ele quer saber quais deles estão corretos. Nesse caso, número romano 1 e 2 estão corretos e o 3 está errado. O 1 fala que as ordens do agente de trânsito
tem prevalência sobre as normas de circulação e outros sinais. Sim, as ordens do agente de trânsito elas terão prevalência sobre todas as normas de circulação, sobre todos os sinais, sobre todas as placas. Primeiro vem os gestos, as ordens do agente de trânsito. Em segundo, as indicações do semáforo têm prevalência sobre os demais sinais. Sim, se tiver uma placa de pare, por exemplo, tiver uma placa de preferencial e tiver um sinaleiro, vai prevalecer o que o sinaleiro, o que o semáforo estiver falando para vocês. E a 3, ela está errada porque ela fala que as normas de trânsito têm prevalência sobre as indicações dos sinais. Não tem, uma vez que a ordem, que a escala será primeiro as ordens do agente de trânsito, depois as indicações do semáforo e em terceiro e último as normas de trânsito, as placas, as demais sinalizações. Então essa será sempre a ordem. Primeiro, as ordens do agente de trânsito irão prevalecer sobre todas as demais. Depois, as indicações do semáforo, que tem prevalência sobre os demais sinais. E depois, em terceiro e último, vai vir as normas de trânsito e os demais sinais, as demais sinalizações. A utilização de aparelho celular ao conduzir veículo é proibida, pois na letra A ele fala que pode provocar perda de atenção e risco de acidente. Com certeza, quando você manuseia ou mesmo se você estiver em uma ligação, a tua atenção na direção ela vai ficar dividida e isso poderá sim resultar em um acidente. Letra B ele fala que não é regulamentada pelo CONTRAN. É errado porque existem inclusive duas infrações relacionadas ao uso do celular, que é o manusear e o falar ao celular. Letra C também está errada porque ele fala que afeta a audição do condutor, não tem nada a ver. E a letra D interfere nos equipamentos eletrônicos do automóvel, também não. Então a resposta correta é a letra A, pode provocar perda de atenção e risco de acidente. A utilização de aparelho celular ao conduzir veículo é proibida, pois letra A pode provocar perda de atenção e risco de acidente. Eu coloquei essa outra questão aqui, que está caindo bastante, peguei da provinha teórica do Detran, que um dos meus alunos errou. Ele dá para nós 3 números romanos e ele diz assim, o que é correto? O enunciado da questão fala que, embora proibido pelo Código de Trânsito Brasileiro, grande número de motoristas continua usando o telefone celular enquanto dirigem. Sobre essa prática, considere as seguintes afirmações. Então, dos 3 números romanos que ele está dando para nós, estão corretos o 1 e o 3, que é o que nós vamos ler primeiro. O 1 fala que, ao utilizar o aparelho celular, o motorista tem menos controle sobre a velocidade do veículo e dá menos atenção à sinalização de trânsito. Isso é verdade, porque toda vez que ele estiver usando o celular, a atenção dele vai ficar dividida entre a direção e o uso do celular. E a número 3 fala que o uso do viva voz poderá desviar a atenção do condutor do veículo, independente se estiver manuseando ou se estiver falando ao telefone, mesmo que seja no modo viva voz, ele vai sim ter a sua atenção dividida e poderá resultar num acidente. E a 2 está errada, né? Não está correto com o enunciado do uso do celular, porque ele fala que estabelecer um diálogo com o passageiro é mais prejudicial. Não é. Muito pelo contrário, o passageiro ele está no mesmo ambiente físico que o condutor e se tiver alguma situação de perigo, o próprio passageiro poderá alertar o condutor, diferente, né, de quem está no celular lá do outro lado da linha. A distância de segmento ou de segurança é definida como, o próprio nome já diz, seguimento, está seguindo algo ou alguém. Nesse caso, é a distância que vocês mantêm do carro que está seguindo à frente de vocês, ou seja, é aquela que vai permitir ao condutor uma manobra segura,
uma manobra de emergência. Então, na letra A, ele fala da soma da distância e da frenagem, não existe. A única soma que vai existir é reação mais frenagem, que vai resultar na distância de parada. A letra B fala da soma da distância de reação com frenagem, que foi que eu acabei de falar, que resulta na parada e não na de segmento. E a letra C fala aquela que permite ao condutor uma manobra segura, que é a nossa alternativa correta. Segmento ou segurança é que vocês mantêm o carro da frente, e aquela que permite ao condutor uma manobra segura, e também não é a letra D. Então, a resposta correta é a letra C, aquela que permite ao condutor uma manobra segura. Eu coloquei essa outra questão que também está caindo bastante, aonde ele fala para nós da regra dos 2 segundos. A regra dos 2 segundos deve ser adotada pelo condutor do veículo. Essa regra será na distância de segmento ou distância de segurança. Então, essa regra dos 2 segundos, ela será adotada na distância de segmento ou distância de segurança, que é exatamente a mesma coisa, que é o que nós vimos anteriormente, que é aquela que permite uma manobra segura, uma manobra de emergência, que é que vocês mantendo o carro que está seguindo à frente de vocês. Ser cidadão no trânsito é A. Conversar bastante com os passageiros? Não, isso é ser amigável, não ser cidadão. Letra B. Ser tolerante com os defeitos alheios e priorizar sempre o aspecto segurança? Sim, com certeza. Isso é ser cidadão no trânsito. É ser tolerante com os defeitos alheios e priorizar sempre o aspecto segurança. Por que eu preciso ser tolerante? Todos nós, em algum momento, vamos errar. Todos iremos cometer erros. E nós precisamos ser tolerantes com os erros e defeitos dos demais, porque em algum momento nós também vamos errar e nós também vamos querer essa tolerância para nós. Então, nós temos que fazer para o outro o que nós queremos para nós. A letra C e a letra D não é desrespeitar e nem cumprimentar todos que estão na via. Então, a resposta correta sobre ser cidadão é a letra B de bola. A embreagem, composta basicamente de um disco e um platô, tem como função principal. Letra A, permitir ligar o veículo mais facilmente. A embreagem não vai influenciar em ligar o veículo. Não acavalar as marchas também não é a função da embreagem. E nem a letra D, facilitar o funcionamento do motor. Então, a embreagem, a função principal dela é a letra C, que é ligar e desligar a força motriz do motor da parte restante da transmissão. Letra C é a resposta correta. Eu coloquei essa questão aqui também, reforcei, né, a questão que nós vimos da função da embreagem, que é ligar e desligar a força motriz do motor da parte restante da transmissão, e também essa outra que está sendo cobrada bastante, que fala onde que está localizada a embreagem. Então, o conjunto da embreagem fica situado no sistema de transmissão e está localizado entre o volante do motor e a caixa de mudanças. Entre o volante do motor e a caixa de mudanças. Então, se perguntar a localização da embreagem entre o volante do motor e a caixa de mudanças. Se perguntar da função da embreagem, ligar e desligar a força motriz do motor da parte restante da transmissão. Então, anotem aí esses 2 itens que eles estão sendo cobrados bastante na prova. E se vocês estão gostando do vídeo, pessoal, não esqueçam de se inscrever aqui no canal, deixar o joinha, deixar o like, deixar o comentário de vocês. A legislação de trânsito determina manter seu veículo em bom estado de conservação. Isto propicia. Bom, manter o carro em bom estado de conservação vai garantir para vocês o quê? Um deslocamento de forma segura e confortável, que está na letra C. A letra A, ele fala em reprovação na inspeção veicular, mas se ele está em bom estado, ele não vai ser reprovado na inspeção veicular e nem vai aumentar a poluição, que está na letra B, e nem a letra D, que fala não contribui para a preservação, uma vez que vai sim contribuir. Então, resposta correta, letra C, o deslocamento de forma segura e confortável.
são dispositivos de sinalização de uso temporário. Dispositivos de uso temporário são aqueles dispositivos que são colocados na via por um curto espaço de tempo. Por exemplo, se eles estão fazendo uma manutenção, uma pintura de faixa, estão cortando a grama próxima à rodovia, eles irão colocar algumas sinalizações que logo depois do término do serviço vai ser tirado. Então, por exemplo, na letra A, taxas e taxões, eles não são de uso temporário. Eles são fixados na via, eles são parafusados na via, então não é. Letra B, taxões e painel eletrônico. O painel eletrônico, ele até é de uso temporário, mas os taxões não vão ser. Na letra C, ele fala em cones e cilindros, sim. Os cones e os cilindros, eles são de uso temporário. Eles podem ser colocados e trocados em qualquer lugar da rodovia a qualquer momento, porque eles não são fixos, eles são sinalizações móveis, ou seja, sinalizações de uso temporário. E na letra D, ele fala em placas de advertência e regulamentação. Elas são também fixadas próximo à rodovia, então elas não são de uso temporário. As únicas de uso temporário que não são fixas é a letra C, cones e cilindros. Cones e cilindros são dispositivos de uso temporário. As penalidades dos crimes de trânsito podem ser agravados caso o condutor do veículo tenha cometido a infração. Já vou adiantar para vocês e gostaria que vocês anotassem aí. Sem o veículo estar devidamente licenciado, ou a PPD ou CNH estarem vencidas há mais de 30 dias, não é um crime, não é. É infração, sim, é infração, mas não é crime. Então, só sabendo que a número 3, ela está errada, número 2 está errado, que ela não é crime e é apenas infração, nós já podemos descartar a letra A, aonde ele está colocando os 3 itens. Então, ficamos entre a B, a C e a D. O número romano 1 fala assim: sem possuir a CNH. Sem possuir, sem ter feito um processo de habilitação, é sim uma penalidade que agrava crime de trânsito. A mesma coisa acontece no número 3, sobre a faixa destinada a pedestres. Então, número romano 1 e número romano 3, que está ali na letra C, eles são penalidades que agravam os crimes de trânsito, sem possuir a CNH ou sobre a faixa destinada a pedestres. Poderia ser ainda dirigir alcoolizado, não prestar socorro em caso de acidente, entre outros. Agora, cuidem, porque o veículo não estar devidamente licenciado ou mesmo a tua habilitação estar vencida há mais de 30 dias não são crimes. São infrações, mas não são crimes de trânsito. O cinto de segurança mais adequado no que se refere ao aspecto segurança é o que mais é utilizado hoje em dia, que é o cinto de 3 pontos. Então, o cinto de 3 pontos ou cinto de 3 pontas é o cinto de segurança mais adequado no que se refere ao aspecto segurança. Lembrando que não utilizar cinto de segurança, seja pelo condutor ou pelos passageiros, é uma infração de natureza grave, com 5 pontos na habilitação. Então, quem estiver fazendo a anotação, anotem aí. O cinto de segurança mais adequado no que se refere ao aspecto segurança é o de 3 pontos, e não usar o cinto de segurança, seja pelo condutor ou pelos passageiros, é uma infração de natureza grave com 5 pontos. As marcas de canalização orientam os fluxos de tráfego em uma via, direcionando a circulação de veículos, regulamentam as áreas de pavimento não utilizáveis, ou seja, aqueles espaços aonde os veículos não podem transitar, não podem trafegar. A figura abaixo representa um trecho de via sinalizado com marcas de canalização. As marcas de canalização é ali onde ele está colocando como amarelo, então ele está em preto e branco, mas ele está dizendo que naquele primeiro trecho na esquerda e ali mais ao final da figura que está em amarelo, né, aquele zebrado,
em amarelo são marcas de canalização. E ele diz o seguinte: o trânsito sobre tais marcas, então o trânsito sobre tais marcas constitui infração de natureza gravíssima, passível de multa. Então, transitar sobre as marcas de canalização constitui infração de natureza gravíssima, passível de multa. Essas faixas de canalização, elas podem estar na cor branca e podem estar na cor amarela. Em ambos os casos, transitar ou trafegar sobre essas marcas de canalização constitui infração de natureza gravíssima, passível de multa. Gravíssima, 7 pontos, e passível de multa. O condutor, ao transitar com o veículo que não esteja devidamente licenciado, ele comete uma infração de trânsito. É muito comum cair essa opção naquela questão que fala dos crimes de trânsito, onde vocês têm 3 alternativas e tem que destacar quais delas são crimes de trânsito. E uma delas é justamente o veículo não estar devidamente licenciado. E eu sempre reforço com vocês que o veículo não estar devidamente licenciado é uma infração. Infração apenas, não é crime. O veículo não estar devidamente licenciado comete infração de trânsito. O nível do líquido de arrefecimento dos veículos fabricados a partir do ano 2000 deve ser completado com uma mistura de água e. Esse líquido de arrefecimento é o líquido que vai dentro do radiador do teu veículo. Dentro do radiador, ele vai uma mistura de água normal, né? Água de torneira, mais etileno glicol. No radiador, vai uma mistura de água normal, água convencional, mais etileno glicol, que a gente conhece popularmente como aditivo de radiador. E aí eu coloquei essa outra questão referente à bateria, que ele fala algo muito semelhante. Quando o nível de água desse tipo de bateria de um veículo automotor estiver abaixo do normal, o motorista deverá. Na bateria, nós iremos completar com água destilada. Água destilada é uma água específica para bateria, certo? Então, quem estiver fazendo as anotações, anotem aí. Radiador, água mais etileno glicol. Bateria, completar com água destilada, certo? Então, anotem aí. Radiador, água normal, né? Água potável de tomar e tal, mais etileno glicol. Agora, se ele perguntar da bateria, aí é completar com água destilada. E aí eu aproveitei colocar esses outros 2 termos que estão sendo cobrados bastante esta semana, mas eu só vou fazer uma pausa para lembrar você, se você ainda não é inscrito aqui no canal, para você se inscrever, deixar o teu joinha, teu like, o teu comentário aqui nos vídeos, para o YouTube poder recomendar esse vídeo e esse canal para mais e mais pessoas. Ele diz o seguinte: nos veículos em que é previsto equipamento destinado a reduzir a emissão de poluentes. Trata-se do catalisador. O catalisador é uma parte integrante do escapamento e a função é reduzir a emissão de poluentes ou filtrar os gases. O catalisador, ele é uma parte do carro, de todos os carros automotores, carro, moto, ônibus, caminhão. Catalisador vai reduzir a emissão de poluentes. Diferente do decibelímetro. Primeiro, que o decibelímetro ele não está no carro. Ele é um equipamento, ele é um aparelho que mede o nível de ruído emitido pelo veículo. O decibelímetro ele é um aparelho que o guarda, né, o agente de trânsito vai ter, e esse aparelho, quando ligado próximo ao veículo, ele é capaz de medir o nível de ruído para saber, né, se esse ruído está muito além, muito acima do permitido. Então, o decibelímetro é o aparelho que mede o nível de ruído emitido pelo veículo. E aí, eu já aproveitei acrescentar mais esse outro termo, que é o tacógrafo. Então, o tacógrafo é o quê? É o registrador instantâneo e inalterável de velocidade e tempo.
certo? Então, o tacógrafo, ele vai registrar todo o tempo a velocidade que o veículo estava. Isso não tem como mudar, não tem como alterar. E aí ele questiona: é obrigatório para quem? Veículos de transporte de passageiros com mais de 10 lugares. Então, tacógrafo para veículos de passageiros com mais de 10 lugares. A figura abaixo representa um cruzamento semaforizado entre uma avenida e uma rua. Então, o ônibus está na avenida e o automóvel está na rua. No período entre 23 e 5 horas, o semáforo funciona em amarelo intermitente, aquele que fica piscando pausadamente para todas as aproximações. E aí ele quer saber, nesse período entre 23 e 5 horas que o semáforo está ali, piscando lentamente, se dois veículos se aproximarem do cruzamento, conforme indicado, o ônibus vindo pela avenida e o carro vindo pela rua lateral, quem que vai ter prioridade de passagem? A maioria instintivamente vai no ônibus. Por quê? Porque o ônibus é maior, porque o ônibus tá na avenida, não é. A preferência em cruzamento sem sinalização será sempre de quem vier pela direita. Então, olhem o automóvel. Tem alguém na direita dele? Não, não tem. Agora, olhem o ônibus. Tem alguém na direita do ônibus? Tem. O automóvel. Portanto, o automóvel, porque se aproxima pela direita do ônibus. Então, cruzamento sem sinalização, ou nesse caso, com o semáforo intermitente, a preferência, a prioridade será sempre de quem estiver na direita do condutor. Então, você vai olhar para a sua direita. Nesse caso, né, quem estava no ônibus olhou na direita e tinha o automóvel. Então, a preferência, a prioridade vai ser desse automóvel. Aí eu aproveitei colocar essa outra questão aqui, que faz um tempinho que não cai, e é uma situação muito parecida. Então, tem o automóvel e o caminhão, e eles atingem ao mesmo tempo um cruzamento sem sinalização. Então, na anterior, a gente tinha um semáforo que estava intermitente, nesse caso aqui não tem sinalização nenhuma. E aí, quem que tem preferência? Novamente a mesma regra, vai ser de quem vier pela direita do condutor. Então, nós olhamos ali o carrinho. Tem alguém na direita do carro? Não, não tem. Significa que ele tem a primeira preferência. Quando a gente olha para o caminhão, mesma situação. Tem alguém na direita do caminhão? Tem o carro. Portanto, o carro vai sim ter a preferência nesse caso. A gente sabe que algumas cidades que têm essa presença das valetas, né, que é uma depressão, né, um desnível que tem na via, quem vem desse sentido da valeta teria que parar. Mas nesse caso, como não temos a sinalização, ele vai ser de quem vier pela direita do condutor. Então, seja no caso do ônibus ou seja no caso do caminhão, a preferência, a prioridade será sempre de quem vier pela direita. Quem estiver na direita do condutor, em caso de cruzamento sem sinalização, terá sim a preferência, nos dois casos, o automóvel. Reforçando também que quando for o caso de rotatória sem sinalização, a preferência será de quem por ela estiver circulando. Então, se tiver uma sinalização, tiver uma placa, vai seguir a placa, vai seguir a sinalização. Mas quando não tiver sinalização em caso de rotatória, será de quem por ela estiver circulando. Então, cruzamento sem sinalização ou semáforo intermitente, a preferência de quem vier pela direita do condutor e no caso da rotatória sem sinalização, quem por ela estiver circulando. 2 motoristas cometeram nos últimos 12 meses as seguintes infrações. Motorista 1, uma infração leve e uma média. Motorista 2, uma infração gravíssima. Nessa situação, o número de pontos acumulados por cada um destes motoristas é respectivamente de. Uma coisa que eu sempre gosto de deixar bem claro aqui no canal, pessoal, é que vocês precisam saber a pontuação. Não é difícil, vocês precisam saber. Então, gravíssima 7 pontos, grave 5, média 4 e leve 3. Lembrando, reforçando, gravíssima 7, grave 5, média 4 e leve 3. Então, nós vamos somar lá. O motorista 1 teve uma infração leve, que são
3 pontos. E uma infração média que são 4. 4 com 3, 7. E o motorista 2 teve uma única infração, mas foi de natureza gravíssima, que são 7 pontos. Logo, os pontos acumulados por cada um destes motoristas é respectivamente. A palavra respectivamente quer dizer que ele quer exatamente na ordem que ele deu. Primeiro, a pontuação do motorista 1, que é 4 mais 3, que é igual a 7. E depois, a pontuação do motorista 2, que também é 7. Logo, a resposta correta é a letra A, 7 e 7. Respectivamente, ele quer na ordem que ele deu no enunciado. Então, não esqueçam. Gravíssima 7, grave 5, média 4, leve 3. Qual atitude torna o trânsito mais humano, seguro e educado? Letra A. Sempre posicionar o veículo na calçada? Não, muito pelo contrário. Os veículos, eles não vão rodar na calçada. Sempre posicionar o veículo no centro da via? Também não tem como. Letra C. Não sinalizar as mudanças de direção? Muito pelo contrário. Nós precisamos sinalizar todas as nossas manobras e intenções no trânsito, uma vez que é a única maneira, a única forma de nós conversarmos, nos comunicarmos com os demais usuários da via. Logo, resposta correta, letra D, dar passagem a outros motoristas quando solicitado. Então, se a outra pessoa ela está com mais pressa, por mais que ela está acima do limite de velocidade, deixe passar. É melhor, isso vai evitar um transtorno, pode evitar um acidente e pode evitar coisas piores. Então, dar passagem sempre, né, que o outro motorista solicitar é a melhor opção, é a melhor escolha. Letra D, dar passagem a outros motoristas quando solicitado. Ao deparar-se com um acidente de trânsito, o motorista deve. Nessa questão, nós temos 3 números romanos e nós precisamos identificar quais deles estão corretos. O número romano 1 fala manter ligado a chave de ignição. Vocês não irão manter a chave ligada, muito pelo contrário. Vocês vão desligar a chave da ignição e, se possível, tirar a chave da ignição. Se porventura tiver um vazamento de combustível, uma faísca, pode iniciar um incêndio até evoluir por uma explosão. Portanto, a número 1 está errada. Só sabendo disso, já vamos descartar a letra A e a letra C, que tem a presença do número 1. A 2 fala em sinalizar o local do acidente. Sim, com certeza. Fazer a correta sinalização para evitar que novos acidentes venham a acontecer. E 3, chamar uma ambulância ou resgate também está correto. Portanto, estão corretos os números romanos 2 e 3, sinalizar o local do acidente e chamar uma ambulância ou resgate. Logo, está correto a letra B de bola, número romano 2 e 3. Aqui eu repeti para vocês a questão, porque essa é uma questão que um aluno meu foi lá, fez a prova original lá no Detran e acabou errando. Então, notem que é exatamente a mesma questão, são exatamente as mesmas alternativas. A1, manter ligado a chave da ignição, que está errada, não vai desligar e, se possível, tirar a chave da ignição. E estão corretos o 2 e o 3, que estão em verde, que é sinalizar o local do acidente e chamar uma ambulância ou resgate. Sinalizar o local do acidente, chamar uma ambulância ou resgate. Pessoal, se vocês estão gostando desse vídeo, vocês estão entendendo, não esqueça de tirar um tempinho, se inscrever aqui no canal, deixar o teu joinha, o teu like, comentar aqui da onde que vocês estão vendo, se vocês estão gostando, o que vocês estão achando desse conteúdo, que é muito importante, que assim o YouTube vai indicar para mais e mais pessoas. Durante a chuva, caso o condutor perca a dirigibilidade do veículo pelo efeito da aquaplanagem,
deve reduzir a velocidade. O que é a aquaplanagem? A aquaplanagem é a perda de contato dos pneus com o solo devido a uma pequena camada de água no pavimento, tipo uns 2 dedinhos de água. Nesse caso, o condutor ele vai precisar reduzir a velocidade, mas atenção, não adianta pisar no freio, tá? Porque não vai resolver, o carro não tem contato com o chão, não vai resolver acelerar. Então, como que vai ser feito? Vai ser eliminando a pressão do pedal do acelerador e fazendo pequenos movimentos na direção até ganhar a aderência novamente. Considere as manobras de ultrapassagem descritas abaixo. Novamente, temos a presença dos números romanos 1, que é um risquinho, 2, que é 2 risquinhos, 3, que são 3 risquinhos, e o 4, que é representado por um risquinho, e a letra V. A letra V significa 5, como 1 está antes dele, 5 menos 1, que é igual a 4. O 1 fala em ultrapassar pela esquerda. A ultrapassagem ela é feita pela esquerda na maioria dos casos, a não ser com exceção quando o veículo da frente for entrar ou virar à esquerda, que aí pode se ultrapassar pela direita. Então, é uma ultrapassagem permitida. 2. Ultrapassar em interseções. O que é interseção? Interseção é um cruzamento, é uma esquina. É proibido ultrapassar nas interseções, nas esquinas e nas suas proximidades. É uma infração de natureza gravíssima com 7 pontos. 3. Ultrapassar pelo acostamento também é uma infração de natureza gravíssima com 7 pontos. Então, na 2 e na 3 nós temos ultrapassagens proibidas que vão gerar infrações de natureza gravíssima com 7 pontos. E o 4 fala em ultrapassar em viaduto em pista de sentido único. Quando for pista de sentido único, estiver todo mundo indo no mesmo sentido, pode, é permitido. Vai ser proibido quando for fluxos e sentidos opostos. Portanto, a 1 e a 4, elas estão corretas, a 2 e a 3 são infrações de trânsito. A durabilidade dos pneus é determinada por várias condições. Entre elas, podemos citar: letra A, trocar a câmara de ar. Isso não vai aumentar a durabilidade. Nem na letra C, comprar o melhor pneu, logo que o melhor pneu é algo muito relativo. E nem usar pneu sem câmara na letra D. A resposta correta é a letra B de bola, realizar o rodízio dos pneus regularmente. Tem inclusive uma questão que pergunta de quanto em quanto tempo. O rodízio dos pneus será feito a cada 10.000 quilômetros em pneus do mesmo lado. Realizar o rodízio dos pneus regularmente ou realizar o rodízio dos pneus a cada 10.000 quilômetros em pneus do mesmo lado. A Carteira Nacional de Habilitação, que é a CNH, abreviatura, e a Permissão para Dirigir, que seria a PPD, terão validade para a condução do veículo quando apresentadas. Pessoal, nenhum documento oficial terá validade se for apresentado em cópia, fotocópia, qualquer coisa do tipo. Então, vocês já descartam a letra C. A letra A fala junto com a carteira de identidade. Não tem necessidade, uma vez que tanto a CNH quanto a PPD, elas já vêm com o número da identidade, número do CPF, nome do pai, da mãe, então não precisa. E muito menos junto com o certificado de registro e licenciamento do veículo. Por quê? Ele não está falando nos documentos que o condutor precisa aportar. Ele está falando apenas da carteira da habilitação CNH ou da PPD. Essas deverão ser apresentadas no formato original ou na versão digital. A versão digital, ela é a mesma original, ela só está na versão digital. Quem tem prioridade no trânsito?
o pedestre ou o condutor. Nós temos sempre que pensar quem está mais vulnerável, quem não tem proteção. Nesse caso, vai ser o pedestre. O pedestre, pois ele é o mais vulnerável frente ao veículo. Quem está de moto vai ter a proteção do capacete, da vestimenta. Quem está no carro, no ônibus, no caminhão também tem, né, ali a sua cápsula de proteção. Agora, o pedestre, ele está mais vulnerável. Então, é o pedestre sim, pois ele é o mais vulnerável frente ao veículo. Aí eu aproveitei colocar para vocês aqui com relação à sinalização que prevalece sobre as demais. Se o pedestre tem a primeira preferência no trânsito, a sinalização que vai prevalecer sobre as demais serão os gestos de agentes da autoridade de trânsito. Os gestos do guarda, os gestos do agente de trânsito, eles irão prevalecer sobre todas as demais sinalizações. Depois, descendo a escadinha, vai vir o semáforo, né, o sinaleiro, e depois as demais sinalizações. E aí, ali na segunda questão, ele fala justamente isso, quanto a sinalização considera. Então, ele está dando para nós os 3 números romanos e ele quer saber quais estão corretos. Estão corretos o 1 e o 2, que diz que as ordens do agente de trânsito têm prevalência sobre as normas de circulação e outros sinais, sim, assim como o pedestre tem a primeira prioridade, a primeira preferência no trânsito, as ordens do agente de trânsito irão prevalecer sobre as demais normas de circulação e outros sinais, inclusive do semáforo. Tem uma questão que cai com bastante frequência que fala, né, que o semáforo está vermelho, está fechado, mas o agente de trânsito manda vocês seguir. Então, vocês irão, nesse caso, acatar com as ordens do agente de trânsito e irão seguir. A 2 fala que as indicações do semáforo têm prevalência sobre os demais sinais, sim. As indicações do semáforo vêm ali no segundo degrau e vão prevalecer sobre os demais sinais. E só está errado a 3, que fala que as normas de trânsito têm prevalência sobre as indicações dos sinais, não tem. Então, preferência, prioridade no trânsito é do pedestre. Com relação à sinalização, primeiro vem os gestos do agente da autoridade de trânsito, depois vem as indicações do semáforo e depois o restante das sinalizações. Aí eu coloquei aqui, ó, só para reforçar com vocês que a prioridade no trânsito é do pedestre, pois ele é o mais vulnerável frente ao veículo, e a sinalização que prevalece no trânsito é a representada pelos gestos de agentes da autoridade de trânsito. Então, primeira preferência, primeira prioridade no trânsito é o pedestre, pois ele é o mais vulnerável frente ao veículo, e a sinalização que prevalece sobre as demais são os gestos de agente da autoridade de trânsito. Primeiro, gestos do agente, depois vem as ordens do semáforo, do sinaleiro e depois vem as demais regras e normas de circulação. Um motorista cujo carro quebrou permaneceu num túnel com trânsito congestionado, esperando por socorro. Após 3 horas, começou a tossir muito e a sentir tonturas, provavelmente por ter ingerido grande quantidade de, nesse caso é o CO, que é o monóxido de carbono, que é o gás expelido durante a combustão da gasolina e que impede a oxigenação do sangue, podendo até levar à morte por asfixia. É muito importante, muitas vezes, quando algumas pessoas tiverem o costume de deixar, né, o veículo funcionando alguns minutos na garagem antes de sair, ou deixar a garagem toda aberta, ou não permanecer na garagem, porque o monóxido de carbono que é expelido pela gasolina, ele pode levar inclusive à morte por asfixia. Quanto ao uso da buzina, considere. Novamente, temos 3 números romanos e precisamos identificar quais estão corretos. Um fala que usar a buzina prolongada e sucessivamente não é infração de trânsito, muito pelo contrário, é sim.
Usar a buzina em dias, horários, locais proibidos ou mesmo de maneira prolongada e sucessivamente é considerado sim uma infração de trânsito. A 2 fala que usar a buzina entre as 22 e 6 horas é infração. Com certeza, utilizar a buzina entre as 10 horas da noite, né, que no caso é 22, e 6 horas da manhã, ou mesmo em locais que tiver a cornetinha cortada, que é essa que eu coloquei ali, é infração. E usar a buzina com simples toque breve, como advertência ao pedestre, é infração de trânsito, não é? Não vai ser infração de trânsito. Então, a única ali que está correta é o 2, que usar a buzina entre 22 e 6 horas é infração, ou aonde tiver essa cornetinha cortada que eu coloquei ali, geralmente próximo a hospitais, igrejas e assim por diante. Uma vítima está inconsciente após bater a cabeça e as costas no chão. A figura abaixo mostra uma pessoa exercendo o pescoço da vítima para trás de qualquer maneira. Esse procedimento é considerado. Quando vocês identificam ali a palavra qualquer maneira, vocês já podem ter certeza que está errado. Não vai ser de qualquer maneira, vai ter uma maneira correta para isso não trazer consequências, não trazer sequelas para a vítima. Então, não é de qualquer maneira. De qualquer maneira é errado, pois somente socorristas especializados podem movimentar a vítima e esta movimentação feita de qualquer maneira poderá provocar lesão na coluna vertebral. É sempre importante lembrar que vocês não vão movimentar, não vão mexer nas vítimas e não vão retirar capacete de motociclistas justamente para evitar lesão na coluna vertebral, para evitar uma lesão na medula, para evitar consequências como ficar paraplégico ou tetraplégico. Pessoal, para vocês que estão assistindo o vídeo, vocês que estão gostando e que ainda não são inscritos aqui no canal, não esqueçam de se inscrever, ativar o sininho, deixar o joinha, o like, o comentário. Eu quero saber da onde que vocês estão assistindo esses vídeos, então deixa aqui no comentário e já deixa o joinha para o YouTube indicar o vídeo para mais e mais pessoas. No Brasil, há que se considerar que o cidadão pode exercer diferentes papéis no contexto social. Ora atua como pedestre, ora como motorista ou motociclista. Para o Código de Trânsito Brasileiro, o cidadão é. Lembra que nós vimos que a preferência, a prioridade é do cidadão? Por quê? Por causa da vida, a prioridade no que se refere à defesa da vida. Então, o pedestre ele é o mais vulnerável porque a vida é uma só. Então, a partir do momento que, porventura, né, o pedestre, a pessoa vier a falecer, infelizmente ela não vai ressuscitar. Então, a prioridade é em relação, né, à defesa da vida. O condutor de veículo com o braço esquerdo estendido para fora, horizontalmente, sem movimentá-lo, indica para os outros condutores que irá. Resposta correta: dobrar à esquerda. Eu coloquei para vocês aqui as 3 figuras, que inclusive pode ser que caia perguntando para vocês. Então, a primeira figura, o motorista com o braço esticado à esquerda, significa, né, que ele quer dobrar à esquerda. Com o braço levantado para cima, significa que ele quer virar à direita. E com o braço esquerdo estendido e movimentando, significa que ele tem a intenção de reduzir a marcha, reduzir a velocidade ou até parar o veículo. A figura abaixo representa a sinalização de uma rua. Então, nós temos ali 3 veículos, 1, 2 e 3, e temos algumas indicações de proibição de estacionamento. Então, toda vez que tiver o ezinho cortado uma vez apenas, significa que é proibido estacionar. Neste caso, entre segunda e sexta-feira, das 7 às 20. Só que notem que é somente no espaço delimitado aonde estão os carrinhos 2 e 3. O carrinho 1 nem faz parte aí dessa contagem, tá? Só está ali o carrinho 2 e o carrinho 3
e a proibição de estacionamento de segunda a sexta entre 7 e 20 horas. Então, o veículo estacionou na segunda às 10 horas, mas como ele está fora ali dessa região, então não vai entrar aqui na nossa contagem. O veículo 2 estacionou numa terça-feira às 15 horas. Notem que a proibição é de segunda a sexta, entre 7 e 20. Então, sim, o veículo 2, ele está estacionado em dia proibido e horário proibido também. Já o veículo 3, ele estacionou numa quarta-feira. O estacionamento é de segunda a sexta, porém, ele estacionou às 21 horas e a restrição acaba às 20. Então, o carrinho 1, ele não está dentro da área delimitada, então ele não comete infração. O carrinho 3 está dentro da área delimitada, porém está fora do horário, é até às 20 a restrição e ele estacionou às 21, então somente o carrinho 2, que estacionou em uma terça-feira às 15 horas, está em situação irregular, está estacionado em dia e horário proibido para realizar o estacionamento dentro dessa área ali que ele delimitou para nós. Ao desviar de um cavalo que atravessou a estrada, o motorista colide seu carro em uma cerca. Ao ser socorrido por populares, o motorista queixa-se de dor de cabeça muito forte. Nessa situação, os socorristas devem: lembre-se que vocês não vão dar nada para as vítimas beber ou comer, nem vão dar nenhum tipo de medicamento, seja de farmácia, caseiro ou manipulado, ok? Então, a número 1 fala em dar um analgésico, não vai dar nenhum tipo de medicamento. 2, solicitar socorro, conversar com o motorista e ouvir as suas queixas, sim, com certeza. Então, todas as que tiverem o número 1, vocês já descartam. Então, já descarta a letra C. Ficamos entre a letra A, a letra B e a letra C. Como a número 2 está certa, nós descartamos a letra A. Então, ficamos entre a B e a D, tendo assim 50% de chances de acertar a questão. E a 3 fala em fazer compressas quentes para aliviar a dor e encaminhá-lo para casa. Uma pessoa vítima de acidente, seja grave ou não, ela sempre deverá ser encaminhado para fazer uma avaliação. Então, só está correta o número 2, a letra D, solicitar socorro, conversar com o motorista e ouvir as suas queixas. A ultrapassagem de outro veículo em movimento deverá ser feita. Nós circulamos pela direita, nós ultrapassamos pela esquerda. Então, a ultrapassagem ela será feita pela esquerda. Não será feita pelo acostamento, isso é uma infração gravíssima com 7 pontos. A letra A fala pela direita quando o veículo da frente estiver com baixa velocidade, não vai ser. Letra B, pela direita, retornando a sua mão de direção o mais rápido possível, também não. Direita, pessoal, vai ser a mesma coisa que ser pelo acostamento, então ultrapassar pela direita ou pelo acostamento, a não ser quando o veículo da frente for virar à esquerda, diferente disso, é uma infração gravíssima com 7 pontos. Então, nós trafegamos pela direita, nós ultrapassamos pela esquerda. Letra D, pela esquerda, retornando à faixa de origem o mais rápido possível, fazendo os sinais convencionais e com segurança, ou seja, sinaliza para sair, sinaliza para retornar e faz no menor tempo possível. A monotonia e a fadiga têm influência primordial e significativa. Monotonia é algo que está sendo feito repetidas vezes, é algo que acaba se tornando chato. Quando você faz a mesma coisa repetidas vezes, você fica no automático. Logo,
o teu nível de atenção vai reduzir. E se você estiver com fadiga, o que é fadiga? Fadiga nada mais é que a canseira, é uma palavra mais chique para falar que você está cansado. Isso também vai influenciar no nível de atenção. Então, letra D, no nível de atenção do condutor. No nível de atenção do condutor. Se você assistiu esse vídeo até aqui, você ainda não se inscreveu aqui no canal, peço gentilmente para você se inscrever, ativar o sininho para receber os vídeos novos todos os dias, deixar o teu joinha, teu like, comenta, pessoal, comenta. Da onde vocês estão vendo esses vídeos, qual é o CFC de vocês, que eu vou ter o maior prazer de ler e responder a todos. A posição correta ao dirigir faz parte dos preceitos de direção defensiva, pois evita o desgaste físico, entre outras coisas. Faz parte da lista de posições recomendadas para dirigir um veículo. Eu sempre falo que essa lista que ele se refere é composta basicamente de 2 itens. Primeiro, lembrem-se, ele não vai falar de pés, ele não vai falar de pernas, ele não vai falar de calcanhares. Ah, prof, mas então só sobrou a letra D, braços ligeiramente dobrados? Exatamente. Essa é uma das respostas corretas. Braços ligeiramente dobrados, ou então as 2 mãos no volante, imitando os ponteiros de um relógio na posição de 9 horas e 15 minutos. Braços ligeiramente dobrados, ou as 2 mãos no volante, imitando os ponteiros de um relógio na posição de 9 horas e 15 minutos. Transitar com o veículo em ciclovia ou ciclofaixa é: ciclovia, ciclofaixa é de uso exclusivo do pedestre e do ciclista. Se você colocar teu carrinho na ciclovia ou na ciclofaixa, você irá colocar a vida das pessoas em risco. Ah, prof, toda vez que eu coloco a vida das pessoas em risco é uma infração gravíssima. Exatamente. Resposta correta, letra B. Infração gravíssima, sujeito a multa. Transitar com o veículo em ciclovia ou ciclofaixa, infração gravíssima, sujeito a multa. Mas cuidem com essa outra questão aqui que fala em estacionar sobre ciclovia ou ciclofaixa. Estacionar em ciclovia ou ciclofaixa é uma infração grave com 5 pontos e sujeito à remoção do veículo. Então, quem estiver fazendo anotação, anota aí. Ciclovia, ciclofaixa, 2 pontos. Transitar, gravíssima. Estacionar, grave. Transitar, gravíssima. Estacionar, grave. A figura abaixo representa um cruzamento sinalizado com a placa R1. A placa R1 ela é uma placa de regulamentação, a quais ditam regras, restrições e obrigações na utilização das vias. Nesse caso, o condutor ele tem o dever, a obrigação de parar toda vez que ele ver esta placa. E se porventura ele não parar, ele comete uma infração de natureza gravíssima com 7 pontos. Então, ele está dando para nós ali o cruzamento, está indicando o carrinho e está indicando aonde está essa placa de pare, que é a placa R1, que é uma placa de regulamentação. Todas as placas vermelhas são placas de regulamentação, que ditam regras, restrições e obrigações na utilização das vias. As placas vermelhas são as únicas que o desrespeito gera infração. Então, nesse caso, ele quer saber, ao desrespeitar a sinalização, ele cometerá o quê? Na letra A, ele fala infração de trânsito. Na letra B, infração de trânsito apenas se der causa a acidente com vítima. Não necessariamente. A letra C, ele fala infração e crime. Gente, não é crime. Avançar uma placa de pare, uma placa de preferencial ou desrespeitar qualquer sinalização de regulamentação não é crime, tá? Então, é a letra A, infração de trânsito. Cuidem, porque avançar a placa de
pare é uma infração de natureza gravíssima com 7 pontos. E avançar a placa de preferencial, que é essa que eu coloquei ali, é uma infração de natureza grave com 5 pontos. Então, anotem aí. Avançar a placa de pare, infração gravíssima, 7 pontos. Avançar a placa de preferencial, infração grave com 5 pontos. Eu coloquei na sequência essa placa para vocês verem a diferença. Então, a R1, ela é uma placa de pare, e se vocês desrespeitar, gera uma infração de natureza gravíssima com 7 pontos. E a R2, ela é uma placa de dê a preferência. Então, ele está perguntando, né, o significado da placa R2. A placa R2 significa a letra A, dê a preferência. E se vocês não respeitarem essa placa, ele vai gerar uma infração de natureza grave com 5 pontos. Então, é uma placa de regulamentação que dita regra, restrição e obrigação na utilização das vias, significa dê a preferência. E se vocês não respeitarem esta placa de regulamentação de dê a preferência, ele gera uma infração de natureza grave com 5 pontos. E se vocês desrespeitarem e avançarem sobre a placa de pare, ou mesmo no sinal vermelho do semáforo, aí ele vai gerar uma infração de natureza gravíssima com 7 pontos na habilitação. A placa ilustrada a seguir é sempre colocada numa via transversal com o objetivo de advertir aos condutores que nela trafegam e que forem entrar numa outra via que esta. Então, vocês têm o quê? Na parte de cima, indo da direita para a esquerda, vocês têm o desenho de um ônibus. Significa que existe ali um trânsito específico de ônibus. E na de baixo, ele só está indicando a direção que é para a direita. Então, ele não diz para quem que é permitido ou para quem é proibido. Então, na letra A fala que permite que ônibus que venham pela via transversal somente entrem à esquerda. Letra B, possui circulação de ônibus no sentido para a esquerda e outro sentido a circulação de ônibus é proibida, ele não está falando em proibição. Ele está advertindo sobre uma situação. Todas as placas amarelas são placas de advertência, então não é proibição. Qualquer proibição vocês descartam. Letra C, possui, no sentido para a esquerda, tráfego exclusivo de ônibus e no outro sentido, tráfego geral? Exatamente isso. Então, notem, a seta que está apontando para a esquerda, ela tem o desenho de um ônibus, então ele é um tráfego exclusivo de ônibus, e na que aponta da esquerda para a direita, ela tem apenas uma seta, então significa que é tráfego em geral, carro, ônibus, moto, caminhão, qualquer veículo. Porém, da direita para a esquerda, onde tem o desenho do ônibus, é um tráfego exclusivo de ônibus. As calçadas ou passeios públicos são espaços do pedestre. O seu uso por veículos é permitido apenas para. Nesse caso, resposta correta em verde, acesso a estacionamentos ou garagens. É a única exceção aonde nós podemos passar com o nosso veículo sobre calçadas ou passeios. Para acessar estacionamentos, acessar garagens, ir no posto abastecer, guardar ou tirar o carro da garagem, ir no shopping, no supermercado, entre outras situações aonde se faz necessário passar pela calçada para acessar. Então, acesso a estacionamentos ou garagens apenas, só cuidem, apenas acesso a estacionamentos ou garagens. Nas rodovias, o condutor deve aumentar a atenção e a concentração. Certas manobras são proibidas para vias de pista única e duplo sentido em função da segurança. Só cuidem, porque ele diz assim: desobedece aos conceitos de direção segura. Então, ele quer saber o errado, o exceto, o errado, o incorreto, o desobedece, o que não vamos fazer, o que não pode fazer. Então, ele diz que não se deve reduzir a velocidade para acessar o acostamento, não tem como. Imagine você vindo a 100 km por hora e vai precisar utilizar o acostamento, ou mesmo vai sair da via para entrar em outra via, em uma via
paralela ou mesmo numa marginal. Não tem como vocês virem na mesma velocidade que vocês estão. Vocês precisarão sim reduzir um pouco a velocidade para acessar o acostamento. Até porque em algumas situações existe um desnível entre a pista de rolamento, que no caso é a via, a rodovia, por onde nós transitamos, e o acostamento. Então, o errado ou incorreto não se deve reduzir a velocidade para acessar o acostamento. Por quê? Porque o correto, o certo, é sim reduzir um pouco a velocidade para acessar o acostamento. Como ele está pedindo, o que desobedece, ou errado, ou incorreto é a letra A em verde, não se deve reduzir a velocidade para acessar o acostamento. São consideradas infrações de trânsito dirigir. Pessoal, ele está falando de infração somente, tá? Então, ali que está em vermelho, ele fala sem possuir a CNH. Sem possuir a CNH, além de ser uma infração, também é um crime de trânsito. Agora, dirigir com a CNH vencida há 20 dias não é infração. Nem 20, nem 25 e nem 30. Ele vai ser considerado uma infração com a PPD ou mesmo a CNH vencidas há mais de 30 dias, que é o que está na letra B em verde. Caminhão com habilitação para a categoria B. Então, se você tem habilitação para o B, que é para o carro, você só pode dirigir o carro até 8 lugares, até 3.500 quilos. Para dirigir um caminhão pequeno vai ser a C, para dirigir uma carreta vai ser a E. Então, é infração. E dirigir com a CNH vencida há 40 dias também é uma infração, seja CNH ou PPD, vencidos há mais de 30 dias, ali no caso há 40, são sim infrações de trânsito, apenas infração, cunhe, porque não é crime, é apenas infração. Para o condutor aumentar a aderência na traseira do veículo durante uma curva deve. Resposta correta em verde, acelerar um pouco o veículo, porém, sem ultrapassar a velocidade máxima permitida para o trecho em questão da via. Para o condutor, aumentar a aderência na traseira do veículo durante uma curva deve acelerar um pouco o veículo, porém, sem ultrapassar a velocidade máxima permitida para o trecho em questão da via. Tem uma outra questão que ele fala em reduzir um pouco a velocidade antes de entrar na curva. Dentro da curva, fazendo a curva, vocês jamais, em hipótese alguma, irão frear. Se precisar frear, reduzir velocidade, é antes de começar a curva. São circunstâncias que agravam as penalidades dos crimes de trânsito. Notem bem, agora ele está falando de crime, não está falando de infração, está falando de crime. Ter o condutor do veículo cometido a infração. Nesse caso, 1 e 2. 1. Sem possuir a carteira nacional de habilitação, que eu falei para vocês lá na primeira questão, que além de ser infração é um crime, ou utilizando o veículo sem placas, com placas falsas ou adulteradas. São situações que agravam as penalidades de crime de trânsito. Agora, notem a número 3, com a carteira nacional de habilitação vencida, não é um crime, é uma infração sim. Lembra que nós vimos ali na questão anterior que dirigir com habilitação vencida há mais de 40 dias é uma infração? Então, a infração dirigir com categoria diferente ou mesmo com a PPD ou com a CNH vencidas, mas é apenas e tão somente infração. Ele não é crime. Crime vai ser sem possuir a carteira nacional de habilitação, sem ter feito um processo de primeira habilitação, ou utilizando o veículo sem placas, com placas falsas ou adulteradas. Poderia ser ainda ameaçando pedestres que estejam atravessando a via, poderia ser não prestar socorro em caso de acidente. Agora, com a carteira nacional de habilitação vencida, não é crime, é infração apenas, bem como o veículo não estar devidamente licenciado também
é uma infração de trânsito, mas não é crime. Então, CNH ou PPD vencidos há mais de 30 dias é apenas infração, e o veículo não estar devidamente licenciado também é apenas infração, não é crime. Considere as manobras de ultrapassagem descritas abaixo. Então, ele está dando 4 situações de ultrapassagem e ele quer saber em quais delas nós temos infração. Número 1, ultrapassar pela esquerda. Pessoal, as ultrapassagens, em sua grande maioria, elas são feitas pela esquerda. Nós transitamos pela direita, nós ultrapassamos pela esquerda, a não serem exceções quando o veículo da frente vai virar à esquerda, que nós podemos ultrapassar pela direita, mas nos demais casos sempre será pela esquerda. A 2 ele fala em ultrapassar interseções, é infração. Interseção é o quê? É esquina, é cruzamento. Interseções, esquinas, cruzamentos e suas proximidades, ultrapassar é uma infração de natureza gravíssima com 7 pontos, bem como ultrapassar pelo acostamento. Interseções ou pelo acostamento são situações de infração gravíssima com 7 pontos na habilitação. E a 4, que não é infração, ultrapassar em viaduto, em pista de sentido único. Quando for viaduto, ponte e túnel e for pista de sentido único, todos estiverem indo na mesma direção, não é infração. Vai ser infração quando for sentido duplo, ou seja, ter uma pista indo e uma pista vindo, aí vai ser infração. Em via urbana, sinalizada e sem passeios, a circulação de pedestres deverá ocorrer. Via urbana são as vias que estão dentro da cidade. Trânsito rápido, arterial, coletora e local, certo? E aí ele fala sobre a circulação de pedestres nos bordos da pista de rolamento em fila única. Tanto os pedestres quanto os ciclistas deverão seguir a mesma regra. Sempre será pelo bordo da pista de rolamento e sempre será em fila. Tem uma outra questão que pergunta sobre o trânsito de pedestres nos acostamentos. Trânsito de pedestre nos acostamentos é simplesmente permitido, não tem nenhuma regra. O que tem regra são para as bicicletas, para os ciclistas. Mas nesse caso, na via urbana, dentro da cidade, tanto pedestres quanto ciclistas, nos bordos da pista de rolamento, em fila única. Obrigada, meus amores, que assistiram esse vídeo até aqui. Gratidão pela vida de vocês. Gratidão pela vida dos mais de 15 mil inscritos aqui no canal. Gratidão por todo o carinho, por todo o feedback, todos os comentários que eu tenho recebido aqui no canal. E claro, se você não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho, deixa o teu joinha, teu like, teu comentário, compartilha esse canal para a gente poder alcançar cada vez mais e mais pessoas e auxiliar mais e mais pessoas aí nessa etapa do teórico. Um abraço super carinhoso, um excelente abençoado domingo a todos vocês.